Você não pode perder um programa que já vem aí. Romance, emoção, sensação, novela. Na vida Colombi. Nessa época eu fazia o rádio teatro e era locutora do Variedades de Moreira. E a gente tinha um colega que também era diretor lá na Rádio Confidência, uma pessoa também, foi um outro professor ótimo que eu tive, maravilhoso. Eu tenho até medo de falar nome, porque sempre a gente esquece de alguém ou deixa de falar por falta de tempo. Mas foi o Salvador Alberto. Salvador Alberto é uma pessoa muito querida minha. O Salvador, ele falou comigo assim, você, nessa altura o Antônio Catá, meu outro irmão, já estava também como ator na Confidência. Vocês dois podiam fazer essa peça, e essa peça é um teste, chamava O Último Adeus, é uma peça muito interessante. É uma peça teste. Você faz esse teste lá na TV Itacolomi, quem sabe e tal, vocês vão ser aprovados e podem participar. Eu achei assim, absurdo, né? Como é que eu, magrela, tão nova, e como é que eu ia conseguir ser uma atriz de televisão? Eu achava que era uma coisa tão fantástica. Eu nunca tinha visto televisão, Mônica. Pensa bem, nunca tinha visto. Porque já tinha televisão, né? Mas eu nunca tinha visto televisão. E, bom, afinal a gente foi no teste. Fizemos o teste, O Último Adeus, e durante o dia, como teste. E à noite fizemos para valer em caráter experimental. Na época que a televisão ainda não tinha sido inaugurada. Profissionalmente eu fiquei sendo mais velha do que a própria televisão, porque eu fui contratada em 1º de novembro de 55, quando a televisão foi inaugurada em 8 de novembro de 55. Eu comecei a minha carreira em televisão como ator. E naquela fase ainda antes da inauguração a gente já estava ensaiando algumas peças e tudo. A minha estreia na televisão foi num programa humorístico no dia da inauguração, programa de revistas. Eu fazia uma pontinha, uma participação qualquer num esquete humorístico. E continuei como ator durante mais um bom período, trabalhando em grande teatro, trabalhando em programas infantis, trabalhando no TV de brinquedo, fazendo um palhacinho junto com o palhaço Moleza, que era o Cerezo, pai do Toninho Cerezo, criatura extraordinária, e eu fazia o palhaço fininho, que naquela época eu era bem magrinho mesmo, fazia o fininho. Novela e televisão, também nós é que começamos, grande teatro em televisão, também teve seu começo em Belo Horizonte, na Itacolomi. Se você tinha que fazer uma cena com um determinado ator, chegava lá na hora, você esquecia a fala, tinha que improvisar mesmo. Então tinha que saber falar o português direito, porque senão saía tudo errado, né? Marcação, de repente, as câmeras eram marcadas, né? Ele marcava no roteiro de toda TV, tal câmera assim, fulana, tal, ele marcava tudo ali, porque ali ele ia dirigindo e as câmeras iam se movimentando, né? Apagava uma, acendia a outra lá. E quando você errava a marcação, costumava haver algum transtorno, que aí o diretor de TV que tinha que se virar na cabine. Ou ele cortava para outra, ficava danado da vida, xingava, né? Mas podia fazer. A gente era que não xingava, na hora era que xingava. Mas era um improviso, não tinha outra coisa que se pudesse fazer. Outra alternativa, era improvisar mesmo. Escrevi 3 novelas. Participei de uma e dirigi 2. A primeira foi Consciência de Mulher, que eu participei e dirigi. As outras 2 foi O Morro dos Ventos Uivantes e Rosa Maria. Seria o primeiro beijo da TV Itacolomi. Não se costumava muito, não tinha essa liberdade que tem hoje, a coisa era mais fechada. E nós tínhamos que fazer uma peça, um programa, Nilda de Almeida, e eu tinha um beijo. Tanto eu como Nilda encaramos aquilo com a coisa mais tranquila do mundo. Tem que ter um beijo, é que nem uma marca. Tem uma marca na peça, aqui você bebe água, a gente vai bebe água. Aqui você dá um beijo, a gente vai dar um beijo. Mas os jornais, o primeiro beijo da TV Itacolomi, que tá essas bobagens, foi isso. I love you. I love you. É cena de amor. Já vai começar.
seu lar. Um mocinho prende o chefe da gangue. Bang, 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 bang. Ele era lindo, muito bonito, mexia com os corações de todas as mulheres. E eu tinha o privilégio de fazer junto com ele o boliche, que era um programa de auditório, de sorteio, de prêmios. Era no Cine Brasil, superlotado no Cine Brasil. Aí veio-se a ideia de trabalhar com crianças. A gente começou um trabalho na televisão chamado Espetáculos Infantis Vão Lavoura. Aí era um programa que eu apresentava para a criançada. Foi o primeiro projeto infantil que eu fiz na televisão. Começou em 58, foi até 65. Eu fazia um programa infantil, o primeiro programa infantil que teve com desenho animado, dublado, falado em português, porque até então os desenhos animados eram todos em inglês, ou um ou outro com legenda. O primeiro desenho animado falado em português chamava-se Jambo e Ruivão. E eu fazia um programa diário chamado, lembrou? Eu fazia um programa diário Jambo e Ruivão. Era todo dia, né? O pessoal até brinca, você era o Xuxa da época, né? Era todo dia, 1 hora, né? A gente apresentava 2 episódios do Jambo e Ruivão. Eu fazia sorteio de brindes, dava balas, pacote de balas Morro Velho, que era uma fábrica de balas que tinha em Nova Lima, brincadeiras e tal. Então era diariamente, de segunda a sexta, à tarde, Seu Saber é para Valer, com a disputa de colégios. E no final da semana, no final de um mês, dos vencedores, né? O vencedor de cada semana. E o Seu Saber era para Valer, era só no estúdio, mas também já foi chamado para ser apresentado em escola. E aí nós íamos também, porque era uma coisa impressionante a quantidade de criança que tinha que ter um controle, porque não cabia nem estúdio, nem auditório, comportava o número de crianças que procuravam ali. Esse programa fez muito sucesso porque, sem a técnica atual, fazíamos coisas nesse programa, Garrafa do Diabo, que parecia mágica. Por exemplo, uma vez arrancaram a pele de um ator e aquilo foi feito com tanta perícia, aquela pele colada, e arrancou, e no arrancar o sangue esguichava, aquilo tudo. E ao vivo, né? Era tudo ao vivo. Então, eu fazia o Clube do Gezinho, e no Clube do Gezinho participava Elia Salomé com o Bando dos Cariúnas. Não sei se ouviu falar no Bando dos Cariúnas. O Bando dos Cariúnas era uma escola para as crianças musical. Então, muitos artistas que hoje estão circulando participaram do Bando dos Cariúnas, inclusive o Nelson Neves. Então, o Bando dos Cariúnas, o Elia Salomé, era músico, tinha uma escola musical na Galeria Ouvidor, era na Rua São Paulo, depois passou para a Galeria Ouvidor, depois quando apareceu a Galeria Ouvidor. E ali ele ensinava bateria, piano, violão, guitarra, depois teclado, aquela coisa toda. E quem animava o programa, os músicos do programa eram todos infantis, infanto-juvenil. O Seu Sasso era ao vivo, o Mineiro Santa Fe também era ao vivo, né? Então nós começávamos 2 horas da tarde. A gente sempre aproveitava um cantor, um artista que estivesse em Belo Horizonte, na região. A gente tinha um trabalho integrado com as gravadoras, ou o artista vinha fazer uma divulgação em Belo Horizonte, ou eu vinha fazer um show. Então a gente sabia o calendário desses artistas todos. E eles iam ao programa para fazer a divulgação do seu trabalho, dos seus discos e tal. Então, não onerava o nosso custo. E nós tínhamos quadros, né? Meu netinho é um amor, meu professor é o maior, a vovó é mais bonita, tá vendo? Desfile de beleza, tinha aquelas brincadeiras assim, não. A pessoa ficava dentro de uma cabine com fone no ouvido, não ouvia o que você falava, só acendia a luz e tinha que falar sim ou não. Então, você quer essa bicicleta para você? Sim. Você quer trocar a bicicleta nesse abacaxi? Sim. E aquelas brincadeiras assim. E
Era um programa assim, com vários quadros. E no final se apresentava um artista, que passaram grandes artistas, Simonal, da época, né? Era o grande showman da época, o Simonal, que é uma recordação que eu tenho, um xerox de um cartaz da época. E Nelson Gonçalves, nós já tivemos aqui várias cantoras, Zete Cardoso, sabe? Era uma turma boa aqui. E depois veio o Mundo Colorido, Fernando Sassi, que já era um programa quase que de estúdio, né? Pouca gente no auditório. O Show Sassi não. Um programa de auditório. De auditório, com prêmio. O Show Sassi começou no Palácio do Rádio, ficou pequeno, nós fomos para Francisco Nunes. E ele começava sábado às 2 horas. Sexta-feira de noite, as meninas já estavam lá na fila. Era a quantidade maior, era de moças, né? E naquele tempo eu usava cabelo comprido, bata, aquelas mangas largas, batons, colar no pescoço. Fazia bastante sucesso. Fazia. Eu tinha que entrar pelas portas do fundo. As moças puxavam a roupa da gente, se bobeasse, rasgava a roupa da gente. Mandava fazer retrato, distribuía retratos, autografava um monte de retratos, chegava a distribuir lá no auditório, aí ficava todo mundo com retrato assim. Era uma festa. Se eu saía na rua do Edifício Acaiaca para tomar um café na Praça 7, eu era parado no mínimo, eu e todos nós, éramos parados, no mínimo umas 30 vezes. O programa passou a se chamar Roda Gigante. Foi algo assim, tipo sucesso de auditório na época, porque você passava ali no Palácio do Rádio 6 horas da manhã, a fila estava chegando lá na Itambé, lá embaixo, fazia a curva e ia lá para Itambé, aquela usina de leite que tinha ali. E o auditório, que tinha capacidade para, acho que 300 pessoas, chegava a comportar 800 crianças num domingo de manhã. A criançada sentava 2 crianças em cada poltrona, no chão, nos parapeitos, e tinha menino subindo pelas paredes ali. E foi um programa que ficou no ar uma série de anos, não sei quantos anos, mas ficou no ar há muito tempo, até durante a crise da Itacolomi o programa se expandiu em vez de diminuir, porque era um programa barato, relativamente barato, e durante as férias existiu Roda Gigante de Férias. Porque na época nem eu entendia nada de televisão, e nem ninguém que assistia também, né? Então muita gente chegava perto de você e falava assim: escuta, quando você está trabalhando, você me vê lá em casa? É um negócio completamente absurdo, né? Mas muita gente, acontecia isso assim. No tempo nosso, dizer que era um deserto, bastava ter o desenho de algumas dunas atrás de nós, o público aceitava que aquilo era um deserto. Então não tinha exigência. Nós estávamos num fundo neutro como esse que está atrás de nós, e estava falando como se estivesse presente nos tempos de Dom Pedro, ou nos tempos da Bíblia, etc. Então se aceitava que aquela rotunda, aquele cenário atrás absolutamente nenhum, a pessoa transmitia que era a fala de Moisés, de Samuel, de sei lá, de quem quer que fosse lá antes de Cristo ou nos tempos de Cristo. Isso é que interessava. Eu cheguei a fazer programa de auditório, eu e Pedro de Lara. Você quer? Veja bem, em 1979, né? Tinha um programa Pedro Lara, eu fazia o Em Busca do Fusca, dando carro de presente, aquele tipo O Céu é o Limite, né? Eu, todo sisudo, já há anos como editor-geral de jornalismo, como superintendente interino da televisão, e fazia programa de auditório, eu com o Pedro de Lara, né? Então o Pedro Lara, eu entrava em cena, o Pedro Lara vinha cantando: ô Sérgio Prates, a gente aqui te ama. A meninada cantando, as mocinhas, né? Programa de auditório mesmo, brega mesmo, divertidíssimo. Olha, em televisão eu fiz de tudo. Fiz Agarre que Puder, era um programa de prêmios, agitado, nas prateleiras, assim, cheio de prêmios de tudo quanto é tipo de brinquedos, desde pequenos até maiores, né? Era patrocínio da Colinos. Quando veio o videotape, aí acabaram com o teatro da televisão, né? Coisa que repercutiu muito mal, né? Que o pessoal gostava demais do pessoal da TV Itacolomi, sabe? O pessoal do rádio, do teleteatro.
E até vários bairros fizeram assim abaixo-assinados para voltar o nosso teatro, sabe? Que eles não queriam saber esse negócio de Rio e São Paulo, não. Eles queriam o teatro aqui. Ação, diversão, cinema é aqui, na Itacolomi. E a primeira imagem que apareceu foi no dia 21 de abril, que era feriado, evidentemente, e faltava 5 minutos para as 3, porque nós focalizamos o relógio da igreja de São José, que apareceu no monitor da câmera. Essa é uma coisa que eu nunca esqueço por isso, porque foi muito sensacional, a primeira imagem que a gente tinha visto na vida de televisão. Bom, eu não tinha, apesar de já existir televisão no Brasil, eu nunca tinha visto televisão. Isso foi em 21 de abril, nós ligamos a primeira câmera que funcionou, depois paramos com isso, porque passou aquela fase de curiosidade, a gente tinha que tocar para frente o trabalho. A primeira transmissão deve ter sido feita em junho ou julho do mesmo ano. Então, em abril, maio, junho, julho, uns 4 meses depois, nós já estávamos com a estação praticamente toda montada e resolvemos fazer uma experiência no ar. Já a antena já tinha sido montada, nós levamos um mastro de 15 metros para cima do edifício Caiaca. Foi um feito fantástico, mesmo hoje seria, porque colocar em cima de uma área tão pequenininha como é a área lá de cima do prédio, em pé um mastro que pesava 3,5 toneladas, com 15 metros de altura, não era uma coisa muito fácil. E montamos nesse prédio mesmo, tiramos a laje entre dois andares, entre o 23º e o 24º, numa área de 150 metros quadrados. Ficamos com o pé direito duplo, do equivalente a 2 andares, para ter a altura conveniente para um estúdio de televisão. E todas as coisas foram feitas, o transmissor era no 24º e a antena era lá no topo desse prédio, do edifício Caiaca. Era usado na época colocar a antena do transmissor de televisão na área a ser servida, no centro da cidade a ser servida. É um pouco diferente da filosofia de hoje, que a estação é colocada numa região como acontece hoje na Serra do Curral, de onde se avista a cidade, mas não no centro da cidade. Quando nós mudamos o transmissor para a Serra do Curral, foi no fim dos anos 70. Fizemos um planejamento para mudar a estação em 24 horas, daqui para lá, e realmente conseguimos. A estação ficou fora do ar muito pouco tempo. Nós começamos a desmontar a estação de noite, na meia-noite, se não me engano, e no outro dia, no começo da noite, ela já estava funcionando outra vez, já com o transmissor funcionando na Serra do Curral, com a antena lá e tudo mais. Eu fui o primeiro colorido na televisão, quando a televisão entrou a cores. Eu entrava a cores e os filmes preto e branco. Alguns filmes internacionais é que vinham coloridos. Houve até uma cena assim, muito particular. Eu não tinha TV colorida e meus meninos queriam assistir, queriam ver TV colorida. Aí meu irmão foi levá-los à Mesbla, ali na Afonso Pena, demorava na Caetés, um edifício jornalista que tem lá, Salerno. E meu irmão foi levá-los, né? A Mesbla tinha uma opção de TV colorida lá e tal, na vitrine. E aí meu irmão falou, vou levar, vocês ficam quietinhos, não falam nada não, né? E todo mundo ficava apinhado de gente lá em frente à Mesbla para ver a TV colorida, ou noticiário, né? E quando entrou o noticiário, que eu entrei no ar, né? Aí os meninos começaram, meu pai é a cores, meu pai é a cores e tal.